Viu só quanto conhecimento para você que está em casa? Esse é o nosso programa Sempre com Você. Gente, a gente espera que vocês estejam gostando. Se tiver alguma crítica também a fazer o nosso programa, é só ligar, tá bom? 3349-1015, passa pra Rose, ela vai passar pra gente tenta, ver de que forma a gente vai receber isso, críticas construtivas, viu? A gente vai receber isso e de que forma a gente pode também melhorar o nosso programa aqui. Falamos de Constituição Federal, tem muitos outros incisos dentro do artigo 5º que a gente pode falar e que a gente vai falar ainda aqui no nosso programa para você saber um pouquinho mais, né? Se puder ter uma Constituição Federal na sua casa, melhor ainda, para você ficar sempre antenado. E claro, se alguém quiser discutir alguma coisa com você, você saber do que está falando, tá bom? Agora vamos às notícias de hoje, então, com Adamo Antonioni. Boa tarde, Adamo. Salve Maria Imaculada. Boa tarde, Antonielle. Salve, Maria Imaculada. Boa tarde para você de casa também. Começamos falando sobre o surto de febre amarela, porque o governo federal afirma ter vacinas suficientes para lidar com essa doença e que não há motivos para pânico. Minas Gerais é o estado mais atingido pelo surto. O Ministério da Saúde afirmou que já entregou 5,4 milhões de vacinas contra a febre amarela para os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. O governo vai aumentar o estoque de vacinas em 6 milhões de doses. Temos vacinas, portanto, hoje suficientes para a situação atual, temos vacina suficiente para as próximas semanas e há ainda capacidade de produção adicional e para qualquer demanda que venha se apresentar nas próximas semanas. As autoridades em Minas Gerais afirmam que este ano, até o momento, foram notificados 485 casos suspeitos de febre amarela no estado, sendo que 69 foram casos confirmados. Em relação às mortes, há 96 óbitos suspeitos. Desses, 38 foram confirmados. Sobre o carnaval, quando há muita gente viajando, o diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde explicou. As pessoas que vão viajar para carnaval ou qualquer outra ocasião que estão fora da área de risco e da área de transmissão não precisam ser vacinados. Eu vou dar somente exemplo, e não se esgota esses municípios. Quem for viajar para Salvador, região metropolitana. Quem for viajar para a capital do Rio, região metropolitana. Quem for viajar para São Paulo, capital, região metropolitana, como exemplo, ou as demais capitais da região Nordeste, exceto São Luís, não precisam ser vacinados. A subsecretária de Gestão Regional da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, Márcia Faria, respondeu-se à relação entre os casos de febre amarela e o desastre ambiental na região de Mariana. Embora circulasse pela mídia esse estudo, nós não temos conhecimento deles, então nós não temos nenhuma base científica para fazer uma ligação. O evento ainda é recente, os estudos agora que começam a ser realizados e precisam ser finalizados para a gente poder fazer ou não uma causa e efeito nesse processo. A vacina contra a febre amarela é a medida mais importante para a prevenção e controle da doença e apresenta eficácia de aproximadamente 95%. O Brasil perdeu posições no ranking de corrupção da Transparência Internacional, mas a ONG destacou os progressos feitos pela Justiça, como a punição de pessoas que antes eram consideradas intocáveis. O Brasil ocupa a posição 79 no ranking que mede a percepção da corrupção em 2016 e engloba 176 países. O estudo da ONG Transparência Internacional foi divulgado nesta quarta-feira. A pontuação do Brasil no índice caiu significativamente em comparação aos 5 anos anteriores, depois da revelação de sucessivos escândalos de corrupção que envolvem políticos e empresários de primeira linha. Mas a Transparência Internacional destacou que o país demonstrou este ano que, mediante o trabalho independente de organismos encarregados da aplicação da lei, que prestam conta às pessoas que antes eram consideradas intocáveis. A ONG alertou contra a corrupção sistêmica e a desigualdade social que gera um contexto propício para os políticos populistas e criticou o início de governo do presidente americano Donald Trump. Todos os anos, a TI estabelece a lista de países em função de uma escala que vai de 0 a 100, dos mais corruptos aos mais virtuosos, segundo dados recolhidos por 12 organismos internacionais, incluindo o Banco Mundial, o Banco de Desenvolvimento Africano e o Fórum Econômico Mundial. Dinamarca e Nova Zelândia estão empatados em primeiro lugar. Em seguida vem Finlândia, Suécia e Noruega. Nos últimos lugares figuram países assolados por conflitos como Síria e Sudão do Sul. Somália vem em último lugar na posição 176.
Mais de 2 meses após o acidente aéreo que deixou 71 mortos, o estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, se tornou palco de uma emocionante homenagem ao chapecoense. O chamado Jogo da Amizade entre as seleções de Brasil e Colômbia, nesta quarta-feira à noite no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, foi marcado por homenagens à chapecoense. Apesar de pequeno, o público se mostrou bastante empolgado e deu início à cerimônia pré-jogo de homenagens à chapecoense cantando Vamos, Vamos, Chape, grito de guerra da equipe catarinense que ficou famoso ao redor do mundo. Em seguida, os torcedores receberam com muitos aplausos os 4 sobreviventes brasileiros do acidente. O goleiro Jackson Foman, que teve uma perna amputada, o zagueiro Neto, o lateral Alan Ruschel e o jornalista Rafael Heinzel. Os sobreviventes receberam placas de homenagem das mãos de dirigentes da CBF. Após os hinos nacionais dos 2 países serem tocados, veio o momento mais emocionante da festa. Em vez do tradicional minuto de silêncio, o público promoveu um minuto de palmas. E agora... Muito importante porque estamos aqui homenageando, apoiando. Força Chape. Estamos apoiando a Força Chape. Estamos aqui para alegar os nossos corações, o coração do povo chapecoense e de todo o povo brasileiro e de todo o povo do mundo todo, porque o chapé realmente faz parte do mundo. E que o chapé dá a volta por cima. Em 28 de novembro, a Chapecoense viajava a Medellín para disputar a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, quando o avião caiu em uma região montanhosa próxima à cidade colombiana. Das 77 pessoas a bordo, 71 morreram. Teremos as instalações. Um bombeiro morreu nesta quarta-feira combatendo as chamas na região sul do Chile. Foi mais uma vítima dos incêndios que atingem o país. Um bombeiro morreu enquanto resgatava uma família de uma casa que estava prestes a ser consumida pelas chamas, perto da cidade de Constituição, a 280 quilômetros de Santiago. É a 4ª vítima dos incêndios que atingem o país. As primeiras vítimas foram 3 brigadistas, mortos há 2 semanas, perto da localidade de Vichuquém. Mais de 4.000 bombeiros, brigadistas, voluntários e militares combatem as chamas em 7 regiões do Chile, que consumiram cerca de 190 mil hectares em uma semana. Os bombeiros no Chile são voluntários e não recebem salário por seu trabalho. Especialistas chegaram da França para ajudar. O governo já declarou estado de catástrofe. Os incêndios são comuns no Chile nesta época, mas este ano é pior, devido a uma forte seca que atinge a região. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul irá reduzir o expediente na próxima sexta-feira, dia 25, apenas para o período entre 7 e 14 horas. O motivo da mudança é a posse da nova gestão do tribunal. A redução é válida apenas para sexta e no TJ, não sendo válida para o funcionamento do Fórum de Campo Grande, que permanecerá com atendimento inalterado conforme a assessoria de imprensa. Bom, essas foram as informações de hoje. Antoniela é com você até amanhã e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada, Adamo, obrigada. Eu te espero amanhã na nossa sexta-feira cultural aqui do Sempre com Você. E para encerrarmos o nosso programa, Salmo 33, versículo 5. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e de todos os temores me livrou. Vamos buscar ao Senhor porque Ele nos atende e Ele nos livra de todos os nossos medos, de tudo aquilo que nos aprisiona. É o Senhor que nos livra. Não se esqueça disso, viu? Uma excelente uma excelente quinta-feira, né? Para você que está em casa. Amanhã, nossa sexta-feira cultural, nós vamos trazer uma psicopedagoga aqui. Nós vamos conversar sobre esse primeiro dia de aula das crianças, sabe? Que a criança vai para a escola e chora a criança, chora a mãe. Vamos falar sobre isso. Tem também o sertanejo de Maicon Balbino aqui no nosso Sempre com Você. E claro, eu te espero. Um grande beijo, Deus abençoe e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e salve Maria Imaculada. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba.